Vamos de questão agora, sem mimimi, para a gente ver o que a gente aprendeu na aula sobre os sinais vitais. Gruda o olho aí, nada de preguiça. Se tiver exausto, vai tomar uma água, nem que vá dormir. Mas quando voltar, prestar atenção aqui, tá bom? Olha só que tranquilas são essas questões. Ao verificar o pulso de um adulto de 55 anos, o técnico de enfermagem observou que a frequência da pulsação estava aumentada. Ninguém está falando de temperatura, ninguém está falando da análise do ritmo, se é sinusal cardíaco ou não. Eu estou falando de frequência. Lembra? Aumentada é taque. E lembra que eu falei que seria uma taquicardia? Acontece que o pulso pode estar não cheio, né? Com menos volume sanguíneo e a gente chama de taquisfigmia. Olha as outras opções. Pulso filiforme. Pulso filiforme fala de taque? Fala de frequência aumentada? Não fala. Normocardia. Tá aumentada, preciso do taque, tá? Ritmo sinusal, a gente tá falando de um traçado de eletro aqui? Não. A arritmia, eu não tô falando que tem uma arritmia, eu tô dizendo que ela está aumentada. Eu preciso da palavra taque. E se fosse reduzida? Brad. Tudo bem? Fácil essa dada de presente pela banca. Letra A, tá? Próximo. Mesmo raciocínio. Mulher, 67 anos, foi admitida na sala de emergência apresentando frequência de 89, tá dentro? Tá dentro. PA de 110 por 70, ok também. Temperatura de 38, opa, tá com febre, né? Frequência respiratória de 40, uau, frequência respiratória lá em cima, tá? Essa frequência cardíaca geralmente está mais elevada numa temperatura de 38, mas enfim. Com relação à terminologia, é correto afirmar que a paciente encontra-se hipertensa? 110 por 70, ela tá hipertensa? Não. Bradicárdica, a frequência cardíaca dela tá abaixo da normalidade? Tá 89? Não. Taquipneica, respiração acima do normal, tá? Tá, 40, opa, chegamos na nossa resposta, mas vamos ver as outras. A febril, ela tá com 38, não, ela está com febre. Hipotensa, 11, 10 é hipotensão? Não, tá super próximo do 128, até porque 11,7 é a pressão de grande parte aí da população. Normal, ela não tá com 10, 100 por 60, ela não tá com 90 por 60, ela está com 110 por 70. Tranquilo? Outra fácil, né? C, tudo falando de terminologia. Percebeu? Quando a gente fala na aula, taque é muito, brad é pouco, grava porque cai. Terceira questão. Para executar a técnica correta de verificação da pressão arterial no braço de um adulto, o profissional de enfermagem deverá observar alguns conceitos e cuidados. Na margem inferior do manguito deverá estar na fossa ilíaca. O manguito tá aqui no meu braço, a fossa ilíaca tá aqui. O manguito vai estar que tá aqui em cima. Como que eu vou colocar a campânula lá do esteto? Não, ele tem que estar de 2 a 3 centímetros acima da fossa. Letra A errada. Letra B. A campânula do estetoscópio deverá estar sobre a artéria braquial em cima. Correto? Por enquanto, letra B. Manguitos frouxos dão a leitura falsamente elevada da pressão arterial. Manguito apertado dá uma leitura errada alta da pressão arterial. Manguito frouxo dá uma leitura baixa errada da pressão arterial. Então, também não. Fumo, cafeína e atividade física não interferem na pressão arterial. Lembra que no preparo eu precisava conferir se ele já tinha fumado há mais de 30 minutos, se ele não tinha acabado de fazer atividade física e etc. Errada. O primeiro batimento ouvido deverá ser considerado como uma pressão sistólica e não a diastólica. Tranquilo, então? Mais uma questão que a gente conseguiu resolver com a aula alternativa B. Consuplan, vamos lá. Consuplan é muito característico a gente ter qual é a incorreta. É uma ótima banca para treinar a incorreta. Os sinais vitais, que é maior assim, melhor? Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde do paciente, permitindo identificar suas necessidades básicas de maneira rápida e eficiente, sendo a base para a solução dos seus problemas clínicos. O que está de errado com relação à temperatura corporal? Como procedimento de rotina, a aferição retal é contraindicada
para recém-nascidos. É recém-nascido, ele usa isso como procedimento de rotina? Não, essa questão está certa, né? Não é para ser de rotina. Apertei no botão, apareceu a certa para vocês? Que sacanagem, hein? Tem problema, a gente vai justificar uma por uma. Letra B, a gente já viu que está incorreta. O local onde há a ferida não é um fator que interfere na temperatura obtida do paciente. A gente viu que está errada, por quê? Se eu aferir axilar, se eu aferir região do ouvido, se eu aferir região de têmpora, se eu aferir boca, tudo isso oral não interfere, não tem aquela variação discreta retal. Então, sim, tá incorreta, tá? Se tá incorreta, é essa que eu estou procurando. Letra C é para estar certa. Os recém-nascidos podem sofrer drásticas variações de temperatura de acordo com o ambiente, motivo pelo qual sai do banho, enrola a cabeça, na verdade, corpo e etc. Não perde recém-nascido com temperatura mais rápido, esse controle ele é mais imaturo do que o adulto. É a diferença, a gente está falando da temperatura corporal, é a diferença entre a quantidade de calor produzida pelo corpo e a quantidade de calor perdida para o meio externo. Está certa, por isso que a letra B é a única que a gente deve marcar, porque a gente busca a incorreta, tá? Bom, vamos julgar essa alternativa aqui, cujo enunciado fala acerca da pressão arterial e está baseada na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tratando da hipertensão, tá bom? A gente vai procurar as corretas, a gente vai ler da 1 à 4ª. Na aferição da pressão, presta atenção, o braço deve estar acima ou abaixo da altura do coração. Já parou. É para estar na altura do coração e não acima ou abaixo. 1 tá errada. Logo, só sobra a alternativa A e D. 2. O paciente deve estar sentado ou em pé, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. É para ele verificar sentado e depois, se for uma indicação, depois de 3 minutos, depois 3 minutos em pé para verificar a pressão em pé. Intervalo entre uma aferição e outra é de 1 a 2 minutos, mas se ele for verificar em pé, que ele permaneça em pé durante 3 minutos. Então, não é sentado ou em pé, não é tanto faz, existe uma indicação para verificação da pressão arterial em pé. Então, a 1 e a 2 estão erradas, a gente já encontrou o gabarito, que é a letra A, tá? Vamos conferir o 3. Certificar-se que o paciente não esteja com a bexiga cheia, correto? Não tenha praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, correto. Não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café e não tenha fumado nos últimos 30 minutos, correto, tá? 4. Explicar o procedimento ao paciente, deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante o procedimento, perfeito. Alternativa letra A. Questão número 6. Vamos procurar a correta. Ele dá a introdução sobre os sinais vitais geral, tá? Ele não tá falando de uma forma específica. Ó, em relação aos sinais vitais, aponte a alternativa correta. O pulso é a onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial cada vez que o átrio direito se contrai. Opa, é o átrio direito ou é o ventrículo direito que se contrai? Errada. B. A determinação do pulso é parte integrante de uma avaliação cardiovascular, além da frequência cardíaca, que diz respeito ao número de batimentos cardíacos por minuto, deve ser avaliado com relação ao ritmo, intensidade, que pode ser forte ou fraco. Opa, olha a mistureba de conceitos na letra B. Ele colocou que ritmo é forte, cheio, fraco, fino, enfim. E volume é regular e irregular. Ele trocou os dois conceitos, tá? Alternativa B errada. O pulso filiforme, baixo volume, tá? É associado à hipovolemia? Faz sentido? Total sentido, porque filiforme quer dizer baixo volume, que é igual à hipovolemia. Letra C é a nossa candidata até agora. Letra D. As crianças mais crescidas apresentam uma frequência cardíaca maior que os bebês. A gente viu que não, ao contrário. Quanto mais pititico, maior a frequência cardíaca e respiratória padrão fisiológica. Então, a gente mantém letra C, tá? Questão número 7. A gente está procurando agora incorreta, falando de avaliação dos sinais vitais geral. A artéria radial e a carotídea são normalmente utilizadas para avaliação do pulso devido à facilidade da palpação. Parece certa? Parece certa, né? B. O que é mais fácil encontrar, radial ou femoral? Adivinha? Radial, né?
B. A temperatura central pode ser mensurada através da mucosa retal, membrana timpânica e artéria pulmonar, enquanto que a temperatura externa ou superficial pode ser mensurada através da pele, cavidade oral ou esôfago. Essa é a externa ou superficial esôfago. Opa, encontrei um erro aqui, é minha sugestiva por enquanto. Tá pedindo a incorreta, lembra? Letra C. Na observação dos movimentos respiratórios, pode haver redução ou aumento da amplitude, ou seja, a respiração pode ser mais superficial ou mais profunda? Correta. E letra D, a pressão arterial pode ser mensurada diretamente na artéria invasiva, a gente está falando já de uma pressão arterial invasiva, né? Com a utilização de um catéter nela, ou não invasiva com a utilização de esfígmo. Sim, na UTI muitas vezes verifica-se a pressão arterial de forma invasiva por causa da sua indicação em ambiente ali adequado. Então, essa tá certa, a gente encontrou que a incorreta é a letra B. Quando acaba dá aquele alívio, né? Lógico, né? Passamos por vários blocos de teoria, fizemos exercícios, vimos que é possível, matéria dada, matéria feita por vocês. Espero que entendida, espero que vocês façam mais exercícios relacionados a esse assunto e que periodicamente isso faça parte da sua revisão. Não esqueça da curva do esquecimento. A gente esquece, mesmo que a gente tenha a sensação de que, nossa, entendi tudo. Não, a gente esquece. Então, viu agora, fez os exercícios, daqui uma semana tem que tocar nesse assunto de novo, e tocar de novo, e tocar de novo. Nem que você coloque 2 questões no seu pacote de questões, daqui a pouco mais 2, mais 3, mais 10. Isso tem que estar em constante hábito seu, relacionando as matérias cada vez mais, juntando, para que de repente você fale, nossa, esqueci de um detalhe, vai lá e volta, tá bom? Faça o seu mapa, faça o seu resumo, faça o seu, mesmo que você receba pronto, rascunhe, tenha isso como hábito seu, fazer o seu, enxugar essa matéria de forma que você bata o olho e consiga fazer uma revisão da parte teórica com bastante brevidade e da parte dos exercícios mesclando cada vez mais a possibilidade de cair na sua prova. Que você faça uma excelente prova, que você tenha um estudo consistente das matérias que você mais gosta e daquelas que não é tão simples assim para você. Muita coragem, você quando passar vai esquecer toda a dificuldade que foi chegar até aqui. Tudo bem? Então, um grande beijo para vocês de coração. Foi essa aula, professora Lígia. Então, até mais. Agora, nós vamos fazer algumas questões. Vão comigo? Então, nós trouxemos algumas questões para vocês, questões atuais, então vocês verem que isso é um assunto que é importante pra gente hoje em dia, tá? Isso sem contar que é o nosso dia a dia, tá? Tô falando de prova de concurso, prova de seleção, mas isso é importante, é um conhecimento extremamente importante pro dia a dia da enfermagem, tá bom? Coleta de sangue não é feita só por técnicos de laboratório, tá? A equipe de enfermagem faz também. Você está trabalhando numa UTI, você está trabalhando numa unidade de isolamento. Quem vai fazer? Normalmente a equipe de enfermagem, tá bom? Então, trouxe para vocês aqui uma questão, vamos resolver? Olha só. São vários os procedimentos de enfermagem que dependem de uma via de acesso venosa. Sobre as técnicas para a punção venosa, analise as afirmativas a seguir. Então, ele trouxe algumas alternativas e a gente vai ver quais são as verdadeiras, tá bom? Para a punção venosa, é necessário expor a área da punção, verificar a rede venosa e dar leves tapas no local para engurgitamento das veias. Gente, por favor, hein? Não batem nenhum paciente, nem tapinha de leve, tá bom? Primeiro, garroteou, visualizou, viu lá que engurgitou a veia, fez antisepsia, você pode tocar de novo? Não pode, né, gente? Então, nem tocar, quem dirá dar os tapinhas para engurgitamento de veias. Não façam isso, por favor. Então, a 1, vou colocar aqui embaixo, é falsa. 2. Para a punção venosa, é necessário fazer a antisepsia do local com algodão embebido em antisséptico do centro para as extremidades em movimentos circulares ou em uma única direção.
É isso mesmo, né? A gente lembra que a gente conversou, então a gente conversa que a antisepsia ela é do centro para as extremidades, nesse sentido que eu estou desenhando na tela, ou então numa única direção. Ao invés de ficar vai e vem, você vai numa única direção, tá bom? Então, a alternativa 2 é verdadeira. Vamos ver as outras? Então vamos lá. Então, indo para o 3, hein? Após a fixação do catéter, deve-se registrar na fixação mais superficial o calibre do catéter, data, hora da introdução e as iniciais do profissional que executou o procedimento. Gente, a gente tem que fazer toda a identificação, porque a gente sabe que existe uma indicação para a troca desse circuito, né, de todo esse circuito aí da punção, para que a gente evite, então, a sepse, né, que a gente evite a contaminação e aí, por consequência, a bacteremia e depois a bacteremia e a sepse. Então, isso é muito importante, gente. Nós temos aí na literatura, antigamente, se falava em 36 horas, mas desde 2017 nós temos aí uma indicação da Anvisa dizendo então que a gente vai fazer essa troca do circuito, passou para 72, agora é 96 horas, tá bom? Então se você ainda tem essa rotina de 72 horas, a Anvisa já traz agora nos seus manuais a indicação de que a troca desse circuito desse circuito que eu estou falando não é da bureta, não é do equipe, eu estou falando do acesso venoso, tá? Então eu vou mudar minha fala. A troca do acesso venoso a cada 96 horas, tá bom? Então, identificando. Se eu não faço essa identificação, eu não vou saber quando foi feita a última punção e eu vou perder o controle, né? Então, para a segurança, a gente vai anotar sim todas essas coisas, tá bom? Então, a questão 3 também é verdadeira. Agora vamos ver a última. O tempo de permanência de um catéter periférico não deve exceder 36 horas. A gente acabou de falar sobre isso, não foi? Então, essa também é falsa. Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3, beleza? Então, letra B é a resposta correta dessa questão. Vamos continuar? Segunda questão. Ao realizar punção venosa para coleta de sangue para exames laboratoriais, o enfermeiro deve ter o cuidado de... E aí a gente vai marcar uma dessas alternativas. Vamos pensar comigo aqui, hein? Puxar o êmbolo da seringa rapidamente durante a coleta de sangue para evitar hemólise. Gente, rapidamente eu vou causar hemólise. Então não é essa, tá? Vamos ver a próxima? Após a coleta, liberar o garrote e retirar a agulha, comprimindo o local com algodão ou gaze seca. Pensa comigo. Após a coleta, eu vou liberar o garrote. Lembra que a gente tem que puncionar, fluir o sangue, eu já libero o garrote, tá? Se eu fizer isso aqui, vai, jorrar sangue, tá bom? Então, não é após a coleta que eu libero o garrote. Eu libero o garrote logo na hora que o sangue refluiu. Então, também não é a letra B. Letra C. Penetrar a pele com a agulha em ângulo de 30 graus ao braço, com o bisel da agulha para cima. Gente, essa tá verdadeira. Mas vamos ver a outra só por conta de, sei lá, né? Vamos, desencargo de consciência. Após coletar quantidade suficiente de sangue, agitar o tubo vigorosamente para evitar coagulação. Gente, alguns exames precisam que a amostra coagule, outros não. Por isso a gente vai escolher cada frasco. Realmente, a gente vai fazer uma agitação, mas ela é leve, ela não é vigorosa, tá bom? Então, essa também não. Qual é a resposta certa para essa questão? A letra C. Belezinha? Vamos para a terceira? Então, vamos lá.
A realização da punção venosa é uma técnica importante que requer conhecimento e habilidade. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então vamos lá. Sempre utilizar luvas estéreis durante a punção venosa periférica, pois trata-se de um procedimento de asepsia cirúrgica. Não, né, gente? Então essa é falsa. As veias de membros inferiores para punção podem ser utilizadas uma vez que não há risco de embolias e tromboflebites. Gente, a nossa preferência vai ser os membros superiores, exatamente porque os membros inferiores eles nos conferem maior risco de embolia, de tromboflebite. Então essa é falsa. É indicado desconectar o equipo de soro para troca de roupas, banho, transporte do paciente, entre outros, pois favorece a movimentação do paciente e diminui os riscos de desconexão acidental. Isso não é verdade. Então, conectou, a gente não abre mais, não é mesmo? Então, toda vez que eu desconecto o equipo do local da punção, eu corro um risco de infecção. Tá? Então, essa questão também é falsa. Vamos para D? Os locais de escolha para a punção devem respeitar os vasos distais e depois proximais, preferindo locais distantes de articulações, lesões ou malformações. Exatamente. Então, sempre distal para proximal, evitando articulação, então por conta do risco de infiltração, por conta do risco de flebite mecânica, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer isso, essa questão, esse item tá verdadeiro, tá? Também não vou ficar funcionando onde tem lesão, né, gente? A gente tem que promover a segurança do paciente. Mas vamos ver a última só pra gente ver, né? Aqui, vamos desencargo de consciência. Para atender às necessidades da terapia intravenosa, devem ser selecionados catéteres de maior calibre e comprimento de cânula. Catéteres com maior calibre causam menos flebite mecânica e menos obstrução no fluxo da veia. Quando a gente vai fazer uma punção venosa, a gente tem sim que avaliar o calibre da veia, ali o que eu estou percebendo, e escolher um catéter de calibre compatível. Eu não posso escolher um calibre nem muito grande e nem muito pequeno. Se eu escolho um catéter de um calibre muito grande, eu vou fazer então uma flebite, tá? Por reação ali do vaso com aquele corpo estranho. Se eu escolho um muito pequeno, eu também posso fazer flebite, mas é por um outro princípio, porque ele vai ficar mobilizando ali dentro da veia e aí ele vai irritar a parede do vaso. Então essa também é falsa, ok? Então a nossa questão correta é a letra D dessa questão de 2019, então é super atual essa questão. Mas não acabou, vamos continuar? A seleção do local de punção para a administração de medicamentos deve ser realizada a partir da avaliação das condições do paciente e da escolha do catéter. Vários fatores podem influenciar a escolha da punção em membros superiores, porém, a segurança e conforto do paciente devem predominar. Quanto às vantagens e desvantagens dos locais de punção venosa periférica, é correto afirmar que. Então, a gente vai ver vantagens e desvantagens dos locais de punção venosa periférica. Vamos lá? As veias do arco dorsal da mão têm como vantagem menor ocorrência de obstrução de catéter e ausência de dor durante a punção. Gente, isso não é verdade. Uma das vantagens da punção do arco dorsal da mão é a facilidade de fixação do catéter e a não interferência nas atividades do paciente. Isso também não, né, gente? A gente sabe que se você
funciona aqui no arco da mão, você perde a movimentação ali, está comprometida, e aí isso atrapalha sim as atividades do paciente. Vamos para C? As veias do antebraço, apesar de calibrosas, têm como desvantagem a indicação de terapia prolongada. Isso não é uma desvantagem, tá bom? A facilidade de visualização e dilatação das veias cefálica e basílica no antebraço é uma das vantagens deste local de escolha. E aí, gente? Essa é a nossa questão. Né? Então, as veias cefálicas e basílicas, elas realmente têm vantagens porque elas são de fácil visualização, elas dilatam melhor, o calibre delas é melhor. Beleza? Então, vamos lá? Última questão do nosso dia de hoje, hein? Quanto à coleta de sangue com seringa e agulha descartáveis, assinale a alternativa correta. A antisepsia deve ser feita com álcool iodado a 1%. Gente, a antisepsia ela é feita com álcool a 70%. Deve-se tocar no local desinfetado para coleta apenas com as mãos lavadas. Lavou, usou luva, não importa. Não toca no local quando a gente faz a desinfecção, tá? Então, se o local já está desinfetado, não toca nele. O garrote somente deve ser solto após o fim da coleta. Gente, não, hein? Por favor, você garroteia, funcionou, fluiu o sangue, desgarroteia e pede para o paciente abrir a mão, beleza? A agulha deve ser separada da seringa com as mãos, desde que enluvadas. Gente, nananina não, tá? Quando você coleta, você vai então descartar toda a seringa e a agulha lá no local correto, tá bom? Você não vai ficar separando nada não para a sua segurança, ok? Lembrem-se, a segurança do paciente e também do profissional. O sangue deve escorrer suavemente da seringa pela parede do tubo de ensaio. É essa daí, belezinha? Então, essa é a nossa questão. E eu espero, então, que vocês tenham aproveitado esse momento, que as nossas orientações tenham sido de grande valia para vocês. Estamos juntos nesse processo e até o próximo momento. Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso projeto 503, lembrando que o projeto 503 a gente resolve questões, não é isso? Então são 503 questões que de fato resumem o conteúdo específico da enfermagem, certo? Então aqui nós estamos resolvendo as questões sobre a saúde da mulher. Vamos lá, próxima questão é uma questão bem simples, é uma questão bem técnica, né? Que de fato fala de que maneira a gente precisa fazer para poder passar um espéculo. Então, é uma questão relativamente fácil, tá? Vamos lá. IC, 50 anos, viúva, compareceu à unidade de saúde para consulta de enfermagem e saúde da mulher. Ao realizar a anamnese, a enfermeira foi informada de que a usuária não mantinha relações sexuais desde que seu marido adoecera há 5 anos. E não menstruava há 6 meses, depois de um período de ciclos irregulares. Então, de fato, é uma paciente que está naquele momento do climatério, né? Querendo chegar aí na menopausa, né? Lembrando que para a gente poder caracterizar a menopausa, eu preciso de pelo menos 12 meses, né? Com ausência de menstruação, tudo bem? Ela ainda não tem isso, ela não menstrua, né? Há 6 meses, ok? E os ciclos estão irregulares. De repente ela está quase entrando aí. Se ela ficar mais 6 meses sem menstruar, a gente pode caracterizar que de fato ela entrou na menopausa. Queixou-se de dificuldades para dormir, episódios de sensação de calor intenso acompanhados de sudorese e perda de pequena quantidade de urina, eventualmente, ao realizar tarefas que exigem esforço físico. Bem típico de mulher de climatério, né, pessoal? Então, ó,
queixa de insônia, a questão dos fogachos, né, que são essas sensações de calor intensa com sudorese, as distopias genitais, né, distopias genitais, tá explícito aí falando que ela tem uma certa incontinência urinária, né, quando ela vai fazer algum tipo de atividade física, algum tipo de atividade que exige esforço físico, ela acaba tendo alguma perda urinária. A análise do prontuário mostrou que C havia realizado o exame de Papa Nicolau pela primeira vez há 15 meses e o resultado era normal. Uma vez respondida todas as perguntas, a enfermeira prosseguiu a consulta realizando o exame físico. Beleza, então olha só. Lembrando aqui, ó, ela fez um Papa Nicolau, tem 15 meses e foi a primeira vez que ela fez, né? Então a gente sabe que o rastreamento do câncer de colo do útero, que é feito através do Papa Nicolau, ele tem que ser feito de 25 até 64 anos. Então essa paciente, como ela tem 50 anos, ela tem indicação de fazer um Papa Nicolau, concorda? Por quê? Porque ela fez um. E a gente sabe que a periodicidade do Papa Nicolau ele é de 3 em 3 anos, desde que a paciente tenha 2 exames anuais consecutivos negativos. De fato, ela só tem um exame que ela fez há 15 meses atrás. Então, ela teria que fazer um outro agora para a gente poder liberá-la para ela fazer só depois de 3 anos, né? Até porque, dizendo ela que, né, nem relação sexual ela tem tido, porque o marido adoeceu e ela não tem atividade sexual. Mas, de todo jeito, eu preciso fazer esse rastreamento. Bom, para o exame da genitália externa, a enfermeira utilizou o espéculo de Collins, né, executando as seguintes etapas para a sua colocação. Então, foi fazer o exame da genitália, né, e precisou passar o espéculo, que na verdade eu nem acho que você vai fazer exame de genitália externa precise tanto passar espéculo, né? O espéculo ele vai ser usado aqui para, de fato, fazer a coleta de material, né? Ou quando você quer fazer uma visualização, uma inspeção de genitália interna, né? Dentro da cavidade vaginal, observar se tem alguma secreção, alguma coisa, alguma lesão aparente, né? Então a gente precisa realmente passar o espéculo. Vamos lá. Então, a sequência qual que é? Então vamos lá. Expor o introito vaginal, afastando as formações labiais, introduzir o espéculo de forma oblíqua, evitando o contato do aparelho com o meato urinário e a fúrcula, calçar as luvas de procedimento, abrir as valvas do espéculo, que é aquela colher, né, que a gente fala, e rotacionar o espéculo no sentido horário. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, claro, calçar luvas de procedimento, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para eu poder tocar na genitália da paciente vai ser calçar luvas, beleza? Uma vez eu calçado, né, já com a luva calçada, o que eu vou fazer? Eu preciso o quê? Para eu poder enxergar o introito vaginal, eu preciso abrir os lábios, tá? Tem algumas pacientes que têm já os lábios afastados que você consegue enxergar o introito com mais facilidade, mas na maioria das vezes você precisa expor o introito, você precisa abrir os lábios, tá? Que é o que ele está colocando aqui no 1, né? Ou seja, você vai expor o introito, afastando as formações labiais, pequenos e grandes lábios, beleza? Então, seria o segundo momento. O terceiro momento seria o quê? Seria exatamente introduzir o espéculo. Então a gente introduz o espéculo, né? Esse espéculo ele tem que ser colocado o quê? De forma oblíqua, tá? E de fato ele coloca uma observação importante aí, né? Que tá até aqui no nosso item 2, né? Você precisa o quê? Evitar o contato do aparelho com o meato urinário com a fúrcula. A fúrcula é a parte de baixo, né? Da vulva, né? Então a vulva ela é assim, né? Ó. Imagine que aqui tem a pequeno lábio, aqui são os grandes lábios. Claro que meu desenho é péssimo, né? Essa aqui é a região da fúrcula vaginal. Aqui em cima, o ápice é onde está localizado o clitóris. E aqui dentro
do vestíbulo da vagina, que é essa região circundada aqui pelos pequenos lábios, tá? Aqui chama vestíbulo da vagina. A gente tem o introito vaginal, que é esse, né? Aqui é o introito, que é a abertura da vagina. E um pouco mais à frente, a gente tem um ósteo menorzinho, que é o quê? Que é o ósteo uretral, que é a saída da uretra. Então eu devo evitar o contato aqui com a região, principalmente aqui do meato urinário, por quê? Porque eu tenho que lembrar que a vagina ela é muito contaminada, né? Então aqui dentro da vagina tem muita bactéria, tem fungos, e que se eu, de repente, né, fizer o contato do aparelho com a região desse meato urinário, tanto posso traumatizar, né, a região, como eu também posso carrear a infecção, tá? A fúrcula também é mais para não lesionar a fúrcula, tá? Que é essa região aqui de baixo, né, que compõe aqui o períneo, beleza? Então só para a gente entender os termos técnicos quando ele coloca fúrcula, meato urinário, lembrar um pouquinho da anatomia, tá? Então esse aqui é são os pequenos lábios, né? Que a gente falou, pequenos lábios. E aqui são os grandes lábios. Então essa é a anatomia aí da vulva, beleza? Então beleza, a gente introduziu o espéculo obliquamente, tentando evitar o contato tanto com a parte urinária quanto com a fúrcula. Depois a gente faz o que? A gente rotaciona o espéculo no sentido horário. Então o espéculo entra assim e é girado, ok? Que é o que a gente vê na quinta sentença, na 5, beleza? E aí sim, uma vez eu introduzi o espéculo e girei, eu vou abrir as válvulas, as colheres, né? Para eu poder o quê? Para eu poder, de fato, conseguir visualizar lá dentro da vagina e, mais especificamente, eu preciso tentar localizar o colo do útero, tá bom? Então, esse vai ser o 5º momento. Então, é basicamente isso, tá? Exponho o introito, calça a luva, exponho o introito, introduz o espéculo obliquamente, gira ele, rotaciona e abre. Pronto. É uma questão de técnica, né? De como faz para passar o espéculo, beleza? Então, a gente tem a sequência correta exatamente aí na letra C, né? Que é 3, 1, 2, 5 e 4, tá bom? Então, a resposta, o gabarito da questão é a letra C de casa. Vamos à próxima. Ainda falando sobre a mesma paciente. Então, eu não vou reler o comando. É aquela paciente que tem 50 anos, viúva, né? Então, é a mesma paciente da questão que a gente acabou de passar o espéculo. Aí ele pergunta assim, em relação à realização do exame preventivo do câncer de colo do útero, do câncer de colo uterino. A enfermeira deve. Então, o que a gente vai fazer, né? Qual que é a orientação? Que, de uma certa forma, eu até já expliquei na questão anterior, né? Então, a orientação é exatamente aquela. A gente faz o rastreamento entre 25 e 64 anos, né? A gente tem que ter pelo menos 2 exames consecutivos negativos e aí a gente pode fazer a periodização para 3 em 3 anos. Como essa paciente, ela tinha feito um exame há 15 meses, o primeiro, e não fez mais, no momento eu preciso fazer novamente. Aí, se nesse segundo exame der normal, eu posso orientar que ela faça só daqui a 3 anos novamente, tá bom? Então vamos ver nossos itens. Diz assim, explicar para a usuária que mulheres que não têm vida sexual ativa estão dispensadas da realização do exame devido ao baixo risco de apresentar o câncer de colo uterino. Olha só, esse item é um item que de repente você pode falar, ué, mas ela está sem relação sexual, eu sei que o HPV ele é de transmissão sexual, então teoricamente, né, ele não está errado, tá? Porque o HPV, ele é um vírus que ele tem um grande período de latência, então às vezes a paciente ela já teve contato com ele há mais, né, anos atrás aí, beleza? E ela até então não tinha manifestado nenhum tipo de lesão, nada. Por quê? Porque
Muitas mulheres possuem o vírus e são assintomáticas. Então, para ter o câncer, tem que ter o vírus, mas ter o vírus não necessariamente gera um câncer. Então, tem algumas mulheres que têm o vírus, o HPV, mas não necessariamente têm câncer. Tem lesões características de câncer, beleza? Então, como ela já tem uma exposição prévia sexual, né, antes do marido adoecer, né, que ela disse que parou a atividade sexual depois que ele adoeceu, então muitas vezes ela pode ter nela lá o vírus. Então essa não é a orientação, eu não posso dispensar, tá? A dispensa ela só ocorre depois de 64 anos, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Aproveitar a oportunidade e, se não houver restrições quanto ao preparo para o exame, coletar o material necessário para a sua realização. Exatamente isso, tá? Aliás, já até passou o espéculo, né? Então agora tá fácil, né? Só fazer a coleta, pegar lá a espátulazinha de aire e a escovinha e fazer a coleta da ecto e da mesoendoscervix, beleza? Então, por que ele fala aqui, ó? Se não houver restrições quanto ao preparo para o exame, porque pode ter menstruação, pode estar, de repente, fazendo uso de alguma pomada, ducha vaginal. A gente sabe que tem aquelas situações que, né, a gente precisa orientar, né? Tipo, relação sexual, não que vai alterar o resultado da minha lâmina, né? Mas, por exemplo, a presença do esperma, ele pode caracterizar uma secreção que pode me confundir. Se eu não sei se é esperma ou se é vaginose, né? Então, a gente tem essas questões aí. Então, a relação sexual, a menstruação, porque aí vai ter sangue, que pode atrapalhar a coleta da minha lâmina. Paciente que faz ducha vaginal, né, ali nas 48 horas que antecede o exame, que fez uma operação transvaginal. Então, se não houver restrição quanto ao preparo para o exame, a gente vai fazer a coleta, ok? Então, de fato, essa é o nosso gabarito, tá? Vamos ver as outras. Orientar ao usuário que só deverá realizar nova coleta após 3 anos do último exame, porque este apresentou o resultado normal. Não é assim. Ela tem o exame, ela fez a primeira vez que ela fez, foi há 15 meses e estava normal. Então, para a gente poder falar que ela pode fazer daqui a 3 anos um novo exame, eu tenho que ter pelo menos mais um. Então, eu tenho que fazer agora, né? E aí sim, se o de agora der normal, ela pode seguir essa orientação só daqui a 3 anos fazer um novo exame, tá bom? Então esse item C não é correto por isso. Informar ao usuário que após a menopausa, as mulheres com idade igual ou maior que 50 anos só devem realizar o exame a cada 3 anos, quando o resultado do exame anterior é normal. Então, de fato, assim, isso não é uma orientação para mulher maior que 50 anos. Todas as mulheres, a orientação dos 25 aos 64 anos é exatamente essa. Ela faz o exame de 3 em 3 anos, desde que ela tenha 2 exames consecutivos negativos normais. Não é só um exame normal, tá bom? Então, orientação errada. Encaminhar a usuária para consulta com o ginecologista quando completar 2 anos do último exame, pois a usuária está na menopausa. Não posso afirmar isso ainda, que ela está na menopausa. Até comentei lá na questão anterior, que é uma paciente que está, de fato, dando indícios que está entrando em menopausa, porque ela já está aí com 6 meses, né, de ciclos anovulatórios, sem menstruação, beleza? Ela tem toda aquela sintomatologia clássica do climatério, né? Diz que tem fogachos, diz que, né, tá com insônia, né, já tem uma distopia geniturinária, que é, né, uma certa incontinência quando ela executa alguma atividade que exige esforço físico, mas eu ainda não posso dizer que ela está na menopausa, tá? E aí, de fato, não é que eu tenho que encaminhar quando completa 2 anos. Ela tem, o climatério, ele exige que a gente faça consultas todo ano, anualmente, tá? Independente se tem sintomas ou não, beleza? E essa consulta não precisa ser com ginecologista especificamente, né?
se ela não tiver nenhum problema, só para coletar o Papa Nicolau, para orientar, se ela não tiver que fazer reposição hormonal, né, a gente pode fazer, enquanto enfermeira, a gente faz essa consulta do climatério tranquilamente, tá bom? Então, agora, se essa mulher, de repente, está tendo alguma alteração, que dá, né, o climatério faz alteração lipídica, né, então pode alterar triglicerídeo, pode alterar colesterol, e aí precisar entrar com alguma medicação, uma estatina, por exemplo, aí de fato a gente vai precisar encaminhar ao ginecologista, tá bom? Então, a nossa questão tem como letra correta aí a letra B, gabarito. Vamos à próxima. Ainda falando da mesma paciente. Em relação à queixa de incontinência urinária, a enfermeira orientou IC a realizar os exercícios de Kegel, que compreende, entre outras manobras. Nós falamos desses exercícios de Kegel já numa questão anterior em outros blocos, tá? Não sei se vocês lembram. Então, como é que a gente orienta o paciente, né? A gente orienta, prende o xixi, solta, né? Aquela sensação de contrair a musculatura para prender o xixi, como se você estivesse fazendo xixi e tivesse que interromper o jato por algum motivo. Então, prende o xixi, solta, prende o cocô. Então, né, contrai a musculatura como se estivesse, né, tentando segurar o cocô. Solta, prende os dois juntos. Solta, tá? Então, esse é o princípio, é como a gente pode orientar de uma maneira assim bem simples, né, para o paciente entender o que são os exercícios de Kegel. Eles ajudam o quê? Melhorar o tônus, né, dessa musculatura do assoalho pélvico, tá? Então isso é muito interessante. Por quê? Porque é uma paciente que tem queixa de incontinência. Ela diz que quando ela faz alguma atividade que exige esforço, ela perde urina. Vamos lá. Então é exatamente a descrição do Kegel, tá? Contrair com força os músculos utilizados para interromper o fluxo urinário por 3 segundos, alternando com períodos de relaxamento por 3 segundos, devendo aumentar gradativamente os períodos de contração até chegar a 10 segundos, várias vezes ao longo do dia. É exatamente isso. Só que aqui ele está falando só do xixi. Você pode orientar xixi, cocô, os dois. Xixi, cocô, os dois. Tá? E aí fala para ela fazer isso na fila do banco, não tem problema, né? Ela pode ficar fazendo essa contração, esse exercício, porque esse exercício ninguém sabe o que você está fazendo, né? Você não precisa expressar, né, que está fazendo esse exercício. E aí dá para fazer várias vezes ao longo do dia e aumentar o tempo da contração. Beleza? Então, de fato, é o nosso gabarito. Olha os outros. Em pé, afastando os joelhos e mantendo os pés apoiados no chão. Realizar exercícios de agachamento, fazendo 3 séries de 10 movimentos, pelo menos 2 vezes ao dia. Isso é exercício de agachamento, né? Então, isso não é, né, exercício de Kegel, beleza? Na posição deitada, com a região, deve ser sacral, né? Bem apoiada, tá? Aqui não é, deve ser sacral, ok? Bem apoiada. Contrair os músculos abdominais e elevar e abaixar as pernas retas, lentamente, aumentando gradativamente até chegar a 30 elevações consecutivas, 3 vezes ao dia. Isso é aquele exercício da pelve, né, que a gente faz muito isso em aula de pilates, em yoga, né, então que ajuda inclusive a, né, a trabalhar aqui a questão da lombar, né, a musculatura paravertebral, dessa região lombar, tá? Ajuda também na parte da musculatura pélvica? Ajuda. Mas isso não é Kegel, beleza? Contrair com força o músculo glúteo, enquanto projeta o membro inferior para trás em extensão, alternando o membro inferior a cada 10 movimentos, por 3 vezes consecutivas, pelo menos 2 vezes ao dia. A impressão que eu tenho nessa descrição, isso aqui é tipo um ao fundo, né? Que a gente na academia faz, né? Que vai jogando a perna para trás e faz aquele agachamento, contraindo o glúteo. Isso não é Kegel. Na posição deitada, mantendo as pernas juntas, flexionar os joelhos
elevar o tronco, assim permanecendo por 3 segundos, devendo aumentar gradativamente. É um outro exercício de pelve, né, que também pode ser feita, né? Então, o QGEL mesmo é o que temos aí na letra A descrito. Então, o gabarito é a letra A. A próxima diz assim: após analisar os resultados de citologia oncótica, a enfermeira convocou uma usuária para consulta, pois o exame dessa usuária estava positivo para papiloma vírus humano subtipo 16. A infecção por esse agente é reconhecida como fator de risco para... Ó, tá bem fácil, né? Papiloma subtipo 16. O papiloma está associado a qual doença? A endometriose, a herpes genital, ao câncer de colo uterino, a mola hidatiforme ou ao câncer de mama. Bem, nós sabemos que o papiloma, ele é o famoso HPV. HPV a gente associa com câncer de colo do útero, que é a nossa letra C, beleza? Então, endometriose não tem nada a ver com isso, né? Endometriose é uma proliferação do endométrio, né? Que pode, inclusive, né, proliferar além da região uterina, pode proliferar até para fora do trato, né, genital, pode afetar intestino, bexiga, né? Então, órgãos da cavidade abdominal, pode colar endométrio, né, partes de endométrio. Herpes genital está associado com o vírus da herpes, o herpes tipo 2, tá? Família herpes virida, não é papiloma. A mola é uma doença do trofoblasto, né? Então, é como se fosse um câncer do trofoblasto, que é o tecido que vai fazer a implantação no útero, né, lá na hora da gravidez, tá bom? E o câncer de mama, que não tem nada a ver com HPV. Beleza? Lembrando que esse subtipo 16, ele é um subtipo que oncológico. Por quê? Porque existem HPVs que são não oncológicos, que eles vão levar somente às verrugas genitais, tipo condiloma culminar, né? Que é bastante comum. Tá bom? Tem vacina para HPV? Tem, lembrando que tem, né? Então, a vacina do HPV pega o subtipo 6, 11, 16 e 18. Então, 6 e 11 são subtipos não oncológicos, né, que fazem as verrugas genitais, e o 16 e o 18 são subtipos oncológicos, que podem levar ao câncer do colo do útero. Então, a resposta da nossa questão é a letra C. Adiante. Participantes de grupo educativo com mulheres jovens mostraram grande interesse no uso da camisinha feminina. Ao discutir o uso desse dispositivo como método anticoncepcional, a enfermeira deve esclarecer que camisinha feminina, né? Então, um método de barreira, ok? Então, a camisinha feminina, ela é assim, né? Ela é tem um anel, né, que prende aqui na região do colo. Vamos imaginar que aqui é o útero. Então aqui tem o colo. Então tem um anel que prende aqui na região do colo. E aí, aqui na vagina tem uma proteção, é tipo um saco, né, de poliuretano. E esse saco sai aqui, ó. Ele, né, passa aqui para essa região externa, que é onde está localizada a vulva. Beleza? Certo? Então ele é um saco, que meu desenho ficou péssimo aqui, né? Nessa parte aqui, mas ele protege, inclusive esse saco ele pega essa região do lábio, né? Ele é bem, né? Ele é bem abrangente aqui, tá? Tanto para um lado, como aqui também para este lado, tá? Então ele cobre toda a parte da genital externa. Então olha só, sua eficácia aumenta quando utilizado em conjunto com preservativo feminino. Não pode usar 2 preservativos juntos. Plástico com plástico. Vai rasgar. Vai dar atrito, vai rasgar. Então,
não pode usar 2 preservativos juntos. Tem que escolher, ou usa um ou usa o outro, beleza? Deve ser lubrificado com gel espermicida na face que entra em contato com a vagina e o colo do útero. Então, essa camisinha, geralmente a gente não faz uso de espermicida. O espermicida ele pode, né, até, vamos dizer, estragar, né, romper, criar microfissuras nesse material. O material que é próprio para fazer o uso de espermicida é o diafragma, que é um plástico diferente, é um plástico mais grosso, certo? Então, não pode. Pode ser utilizado várias vezes, se bem conservado? Isso também não é, a camisinha ela é descartável, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Quem a gente pode usar várias vezes, se bem conservado, é o diafragma. O diafragma pode ser usado até 2 anos, tá? Então, o diafragma é diferente, né? Porque o diafragma, ele tem aqui está o colo do útero, ele é um dispositivo que pega só aqui, né? Um anel que é colocado lá no colo do útero. Então essa parede vaginal, essa região do lábio, ela não fica protegida, tá certo? Aí geralmente pode colocar um espermicida aqui nesse diafragma, né? Nesse anel, tá? Para matar os espermatozoides. Pode ser colocado em qualquer momento, desde que seja antes da penetração. Isso é verdade, né? A camisinha ela pode ser colocada até horas antes, tá? 4, 6 horas antes. Então é um método que dá muita autonomia da mulher, né? Para a mulher. Por quê? Porque ela pode colocar antes da relação e, né? Tem algumas pessoas que acham o método desconfortável, porque fica aquele plástico do lado de fora, feio, enfim. Mas, né? É uma opção, ok? Então, quem manda no corpo é a mulher. Então, se ela quer usar esse método, se ela se sente bem, se sente confortável, ela tem total autonomia para fazer. E o anel externo deve ficar aproximadamente 1 centímetro para fora da vagina, tá? Na verdade, a gente observa que esse anel ele não fica para fora, ele fica rente, né? Ali a região da vagina, fazendo essa cobertura dos lábios, na região da vulva, tá bom? Então, a nossa questão tem como gabarito a letra D, ou seja, a camisinha pode ser colocada em qualquer momento, desde que seja antes da penetração, óbvio, tá certo? Então nada de usar junto preservativos, nada de usar espermicida mais de uma vez, não é descartável, né? Uso único, né? Então isso é de diafragma, usar espermicida, tirar e lavar, tá? Então cuidado, beleza? Então é isso. Vamos fazer uma pausa e daqui a um pouco a gente volta para comentar mais algumas questões aqui do projeto 503. Até já!